Olá, bom dia para você, seja bem-vindo, essa é a nossa visita na Record, seja bem-vinda, viu? A sua sala de estar, o espaço em que você fica por dentro das novidades, tudo que está acontecendo na sua região, quem são os empresários, figuras públicas, pessoas influentes que estão fazendo acontecer de repente pertinho de você, às vezes é uma oportunidade, às vezes é um serviço, hein? Essa é a nossa sala de estar, sempre com muita informação para você, de repente até em primeira mão, hein? Você não pode perder nenhum programa, todo domingo às 9h30 da manhã. Aproveita que você já está aqui, já está tomando café com a gente, interaja, participe também, tá com o celular na mão aí, hashtag Visita na Record na sua rede social favorita, ou então você pode mandar uma mensagem para 997450940, o DDD é o 14. Hoje nós vamos falar sobre uma empresa, minha gente, que é especialista na cicatrização de feridas. E não é só isso não, viu? É muito mais do que isso. Vamos entender? Você aí tá com uma ferida que não cicatriza? A Cicatrimed é especializada em prevenção, tratamento de feridas. A gente vai conhecer um pouquinho a partir de agora com a médica hiperbarista, já está aqui com a gente, doutora Larissa Passerotti. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Thaís. Bom dia a todos. Bom dia, é um prazer ter vocês. E mais uma vez, porque de repente esse roxinho por aqui já te lembrou alguma coisa, hein? Oxibarimed, você se lembra, gente? Empresa especialista, referência aqui em Bauru, na Comendador José da Silva Marta, super conhecida, todo mundo que passa por essa avenida na cidade já vê por ali a Oxibarimed, que agora amplia esse trabalho com a chegada da Cicatrimed. E aí trata desde uma simples sutura até as lesões mais complexas. É uma franquia, minha gente, da maior rede de tratamento de feridas do Brasil. Tem unidades em várias cidades do Brasil, portanto, agora uma extensão da Oxibarimed aqui em Bauru com Cicatrimed, trazendo mesmo, também esse nome de peso e fortalecendo esse trabalho de vocês. Isso mesmo. A Cicatrimed é uma empresa que já está em... São 25 franquias, né? 25 locais em 10 estados já, né? E a gente resolveu trazer para o estado de São Paulo, né? Que bacana. E o escolhido foi Bauru. Bom demais. Né? É orgulho pra Marília, gente. Bauru tem que crescer também, né? Claro, e toda vez que alguém vem aqui, eu falo, volta pra gente saber muito mais o que está acontecendo. A gente sempre deseja muito sucesso. E quando você vem com uma notícias dessas, a gente fica também muito feliz por aqui, muito orgulhoso. A gente precisa, sim. Bauru precisava avançar nessa área e a gente... conseguimos trazer as novidades. Vamos começar então pelo básico. Você tem uma ferida lá e você tem que fazer o curativo, né? Esse é um dos serviços oferecidos. Isso, Thaís. Quando o paciente vai lá, é feito toda uma avaliação, né? O paciente com uma ferida, ele é multiprofissional. Ele não é uma ferida, né? A gente precisa englobar tudo, desde a nutrição desse paciente, né? Você pega um paciente que está acamado, desnutrido, você precisa renutrir também. E tem paciente que precisa de um curativo especializado, porque a gente sabe, tem os curativos básicos do posto que oferece aí fora, tudo, mas muitas vezes o mais especializado que ele precisa, ele não tem acesso, né? Ou o médico não está acostumado a lidar com aquilo, né? Sim. Então, é feito um plano terapêutico. Qual que é a programação daquele paciente? Sim. Ele precisa de um curativo mais um laser, um curativo mais câmara hiperbárica, ou é só o curativo, né? Então, é feito, ou é só a câmara hiperbárica também, né? Então, é feita uma avaliação integral desse paciente. Claro, até porque quando a gente tem uma ferida, vem uma história junto com ela, né? Com certeza. Muitas vezes um trauma. Isso, vem uma história, que pode ser uma história curta, né? Mas pode ser uma história de anos. Às vezes a gente tem ferida de 30 anos de lesão, que não cicatriza. Entendeu? E tem feridas que não, foi há 10 dias, né? Ou uma deiscência de sutura no pós-operatório, alguma coisa, né? Então, cada paciente vem com as suas particularidades e as suas comorbidades, né? Então, vem desde o paciente que não tem nenhum problema de saúde e aconteceu algo, até o paciente que já tem toda uma comorbidade, que a gente também precisa lidar com isso, equilibrar o paciente como um todo. E quando que ele vai precisar dessa oxigenoterapia hiperbárica? Isso, que é a tal da câmara hiperbárica. É a câmara hiperbárica. Né? Muita gente chama de câmara mágica, né? Não, tem toda uma questão ali que entra, mas não é mágica, né? Ela precisa ser feita da forma correta, com as indicações corretas também, né? Também não é para tudo, né? Então, cada paciente ele é avaliado se tem necessidade ou não, né? Então, a câmara hiperbárica é
vou simplificar aqui, tá bom? É um tanque, vamos dizer, cabine de avião, vamos dizer, que aumenta a pressão do ambiente lá dentro. E aí você recebe oxigênio a 100% na máscara. Isso que vai agir sistemicamente no corpo. Não é local, não é abrir a ferida e ficar aquela ferida aberta lá dentro. Não, cada um entra com a sua feridinha fechadinha, com a roupinha adequada, tudo, né? Faz a sessão, acabou, vai embora para casa. E vai respirar aquele ar puro, 100% puro. Isso. A gente está falando por quanto tempo depende do paciente. Não, aí tem a multipaciente e a mono, que é um paciente só, né? Então, em média, vai de 1h30 a 1h50, né? Então, por quê? Porque na multi você tem diferentes tipos de paciente. Sim. E um ambiente maior para você pressurizar, o que demora mais tempo, pressurizar, despressurizar. Então, ela acaba sendo 20 minutos a mais, por causa dessa diferença. A mono não, só que também a mono para um paciente, o paciente só entra deitado. Na multi, não, ele pode conversar, ele pode ficar de pé, ele, não, quero ficar sentado, não, deitado, né? Você tem mais opção e o técnico lá junto com você para dar toda a assistência, você não fica sozinho lá dentro. E os resultados são impressionantes. Os mesmos, dos dois é o mesmo resultado, Olha né? A gente tem uma taxa de resultado, é lógico, não é 100%, na medicina nada é 100%, né? A taxa de resposta é em torno de 80% a 85%, né? Ah, por que não é 100%? Porque tem paciente que abandona, porque tem paciente que tem outras comorbidades e vai a óbito pelas outras comorbidades, né? Por as intercorrências que o paciente está desequilibrado, né? Muitas vezes, um caso grave, né? E tem também aquele paciente que também não quer se curar. Ele tem algum ganho ali que ele quer a feridinha dele ali. E acaba abandonando. A questão de ir e vir, a dificuldade de mobilização, tudo isso, né? Então, a gente não fala que é 100% exatamente por isso. Por isso que tem uma equipe multidisciplinar, inclusive com psicólogos acompanhando esses pacientes. Para pacientes. Agir em tudo no paciente, né? A gente tem que pensar desde a nutrição, tudo, né? E, muito importante, a recepção do paciente, né? Esse paciente tem que vir feliz, né? Ele tem que se sentir bem, não adianta ele ir num ambiente carregado, que ele não gosta de ir. Ou já não acredita na terapia, né? Exatamente. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Né? E esse paciente ele é reavaliado constantemente. Ali os médicos, a gente tem a equipe médica, tudo que está sempre avaliando tudo, né? Então, hoje o curativo é amanhã pode ser outro, né? Mas a gente faz um plano terapêutico. É lógico que tem aqueles que respondem muito bem, que a gente vê melhor e consegue agilizar. E tem aqueles que têm intercorrências no meio do caminho que a gente precisa mudar o que a gente tinha planejado. Sim. Adaptações faz normal. Isso. Né? Então, a gente já falou dos curativos, que é a parte básica aí desse serviço, da oxigenoterapia, a câmara hiperbárica, e a laser terapia também está aí dentro desses padrões que foram explicados. Tem paciente que precisa do laser, tem paciente que não, tem paciente que precisa da câmara hiperbárica, tem paciente que não, tem paciente que é só curativo, tem paciente que é só câmara hiperbárica. Sim. Então, ele chega lá, ele é avaliado para ver qual que é a situação dele, né? Muita gente chega também de pós-operatório, precisa, né? Fazer um trabalho de sutura, que a gente fala que é aquela que o médico foi lá, deu a sutura, mas abriu, né? No pós-operatório, complicou com alguma intercorrência, alguma coisa, né? E aí ele já vai nos procurar já ali no quadro agudo, já, né? E há também quem vá se prevenir, o que eu achei mais interessante. Prevenir, é isso mesmo? Tem os pacientes, por exemplo, vou dar um exemplo assim. O paciente fez um tratamento de radioterapia na boca e vai precisar extrair os dentes. E aí, por exemplo, tem um risco de ter uma deiscência sutura lá por causa do tratamento anterior dele. Olha só. Né? Então, o médico, o dentista, o cirurgião dentista já faz o preparo dele, opera, já volta para diminuir a chance disso acontecer. A chance nunca vai zerar, mas você diminui as possibilidades. E quando você falou de feridas há mais de 30 anos, eu fiquei curiosa. Por exemplo, seria o quê? Assim? Úlcera venosa, às vezes caras, né, de decúbito, que hoje é chamado de lesão por pressão. Olha né? só. Então, quer dizer, tem gente que está convivendo com isso, acha que não tem mais jeito e na verdade tem. Exatamente. Está lá convivendo com aquilo. Isso dor, né?
Exato, E então a dor, acostumou com a dor. sofrimento é qualidade de vida. Ah, mas é assim mesmo. Não, gente, tem solução. E a qualidade de vida desse paciente? Exatamente. É importante pensar nisso também, né, Ai, Thaís? bom demais. Ó, a doutora Larissa, gente, além de ser médica hiperbarista, ela também é médica nefrologista, viu? Médica nefrologista pediátrica. Portanto, esse nome já indica pra gente que existem crianças também que são atendidas nesses espaços. Tem. A gente tem crianças que às vezes têm complicações de feridas também, né? Mas tem a consulta com nefrologia pediátrica também. Mas tem as crianças que também fazem câmara hiperbárica também. Olha só. Tem suas indicações também, bebezinho. Às vezes a gente pega bebezinho de 1 mês, 7 dias de vida, com complicações graves, tudo, que também fazem. E a gente falou de pacientes pós-operatórios, isso também inclui pacientes amputados, é isso mesmo? Amputados, que às vezes amputou e a lesão não fechou, está aberto. Ele precisa retornar, adaptar uma prótese, voltar para as atividades dele e tudo, né? Show de bola. Então você acelera a cicatrização para ele se adaptar e seguir a vida, né? Perfeito. Tudo isso. E tudo isso engloba, então, Oxibarimed, Cicatrimed, esse grande nome agora em Bauru. Qual o endereço? Avenida Comendador da Silva Marta, 726. Atendimento tanto hospitalar como domiciliar, vocês Sim, também a adaptam gente faz, nesse sentido? A gente faz domiciliar também, porque tem pacientes que têm muita dificuldade de locomoção, né, Thaís? Muito bom. E eles também não podem ficar desassistidos por conta disso. E a gente está falando de um atendimento que ele é totalmente particular, existem parcerias, como é que funciona? Não, existem convênios, existem negociações com convênios, né? Existem através do SUS, então particular, tem. Aí cada caso a gente avalia lá e vê como é que convênio que tem, como é que é, né? E o paciente só chega e a gente orienta. E tem aquele serviço que a gente se adaptou nessa pandemia, que é o teleserviço, né? Telemedicina sim. nesse momento. Como assim? Quando o paciente não está com uma lesão aberta ali naquele momento, é fácil a gente fazer a telemedicina, né? Mas quando o paciente tem uma lesão, a gente precisa avaliar a lesão, ver a lesão ao vivo, né? Medir a lesão, coisa que a gente não consegue por telemedicina. Mas se o paciente acamado está em casa, a gente vai até o domicílio e faz também. Perfeito. Eu fiquei por dentro de tudo, agora não estou mais com nenhuma dúvida, mas você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida, tem algo aí mais que você quer saber? Doutora Larissa, telefone para o pessoal entrar em contato. É 98123-5555 ou 3214-4787. Perfeito, minha gente. Chega de dor, nada de ficar convivendo com essas coisas que tem solução, são resolvíveis. Eu ia usar uma palavra aqui que não existe, mas tem solução. E a Cicatrimed agora é esse nome de peso em Bauru. Obrigada, doutora. Volte sempre, é um prazer sempre conhecer novidades. Eu que agradeço. Esse é o nosso Visita, gostoso demais, né, minha gente? Mas não perca o próximo bloco. Quem é que tá chegando aí, hein? Quem? Fica aí para você saber.